Ei, acorda. Ó, acorda, Brumadinho. Acorda. Ei, Brumadinho. Escutou o cachorro? Acorda. Acorda que hoje é dia de festa, é dia de folia. Hoje é o dia de Santo Reis e a gente tem que preparar a mesa tem que estar farta para receber os foliões. E o Acorda Brumadinho de hoje tem o prazer, a satisfação de receber um festeiro de outra região. Ele vem lá do Vale do Jequitinhonha, Rubinho do Vale. Seja bem-vindo, Rubinho. Bem-vindo ao Acorda Brumadinho. Valeu. Prazer imenso estar com você, Adir. Bom dia, Brumadinho. Gostei do Acorda Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda, Brasil. Acho que nós estamos precisando de acordar. Exatamente. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. E é muito bom falar com você, fazer essa ponte aí com o Vale do Jequitinhonha, né? Essa região tão importante para a nossa cultura, para a nossa história, né? E você, como um representante importante da região, nos visitar nesse dia é muita honra, muita alegria. Para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar uma coisa, assim, que eu acho que você já falou sobre isso, mas eu gostaria de te ouvir. Como é que você muda de Manuel para Rubinho? Porque o nome dele é Manuel. Não espalha, não, né? É Manuel. Manuel é o nome de batismo. Eu sou da cidade de Rubim, do Baixo Jequitinhonha, né? E vim para Belo Horizonte, depois eu fui para Ouro Preto, e na República, onde eu morei, né, começaram a me chamar de Rubim por causa da cidade. E depois eu vim para a música, bem depois, no início, final dos anos 70, eu vim para a música, voltei para Belo Horizonte e vim só com o nome Rubim. E era Rubim com M no final, que é o nome da cidade. Uhum. Não era Rubinho. Cheguei a fazer algumas apresentações com o nome Rubim. Depois, surgiu um tempo depois, uma pessoa sugeriu para eu colocar algo mais que Rubim do Vale. E aí, depois passou a ser Rubinho, porque todo mundo, ao invés de falar Rubim, achava que era Rubens. Né? Diminutivo de Rubens. Achava, tem alguns amigos que, me zoando, me chamam de Rubens. Eu sou Rubens. Ô, seu Rubens, antes da gente ir para a música, eu queria te fazer uma pergunta que me veio aqui agora. Você foi estudar geologia, né, em Ouro Preto, é isso? Sim, Adi, eu fui estudar geologia. E esse interesse pela geologia, eu falo isso porque uma das coisas que nos aproximam, quer dizer, aproxima a nossa região da sua região, é essa questão da mineração, né? A questão do... O que te levou para a geologia? Meu amigo Adir, para te ser sincero, eu nem sabia direito o que era. Eu preparei para vestibular. Naquela época não tinha cursinhos, né? A gente fazia o terceiro ano e ia direto para o vestibular. E eu preparei o vestibular para fazer medicina. Eu sonhava em ser doutor, doutor médico. E um grupo de colegas, a gente estudava junto e tal, vamos fazer medicina. Estudei muita biologia, muita química. E na última hora, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou morar em Ouro Preto, vou fazer geologia. E não tinha essa, digamos assim, essa preparação para a gente, para o estudante de segundo grau, descobrir
qual que seria o seu interesse profissional e tudo mais, né? Eu fui meio no olhômetro, assim, sabe? Tem uma história por causa disso. Primeiro, Ouro Preto é uma cidade muito linda, eu tinha vontade de morar lá, já tinha ido lá algumas vezes. Segundo, eu não sei se eu já falei isso alguma vez, Adi, porque, na verdade, eu não me lembro de alguém ter perguntado isso. A gente gosta aqui do programa de ter sempre um inéditozinho para ser o diferente, né? Porque, assim, imagina, rapaz, na minha cidade tinha um rapaz que estudava em Ouro Preto, nem era meu amigo, não era da minha geração, estudava em Ouro Preto, fazia geologia, já tinha formado, e trabalhava na Petrobras. E esse camarada, ele estava constantemente em Rubim, trabalhava 15 dias e ficava 15 dias de folga. Eu falei, mas que profissão boa é essa? Esse negócio é bom. Trabalhava certamente na plataforma, não sei se é em Salvador e tal, sabe? E esse cara sempre ia em Rubim. Estava lá jogando futebol lá nas quadras e tal, e eu ficava observando. Ele é geólogo. É um geólogo, acho que era da Petrobras. 15 dias lá e 15 dias aqui, curtindo a vida aqui em Rubim. Eu falei, nossa, esse negócio é bom. Pois é. Então, assim, aí eu resolvi ir para Ouro Preto estudar, né? Estudar geologia, mas eu te confesso que de geologia eu entendo quase nada, porque, na verdade, eu fiquei 5 anos lá, Adi. Mas eu, assim, não passei do curso básico de engenharia. Física 1, 2, 3 e 4, cálculo 1, 2, 3 e 4. E eu lembro que eu acho que eu nem cheguei na Física 4, nesses 5 anos, só tocando viola na República. E aí, quando completou o período que eu deveria formar, 5 anos, eu fiz um auto-jubilamento e cedi minha vaga para outro. E fui tocar viola. Ouro Preto, naquela época, também era um lugar que ainda tem isso um pouco, né? Muito musical, né? Muita gente passou por lá, né? Muito violão, né? O violão do João Bosco, do irmão dele, outras pessoas que passaram por aquela região, né? Mas pegando ainda essa coisa da geologia e pelo menos do olhar sobre a Terra, você vem de uma região em que a Terra tem vamos dizer assim, duas expressões fortes. Uma é a riqueza mineral, né, da exploração, do garimpo, e a outra coisa é a riqueza da cultura popular, né, do que é feito com a terra ali, quer dizer, enfim, não só com a terra, com a natureza, a cerâmica do vale, enfim. Como é que é isso? Você se sente assim, quando você está em Rubim, aí você sente pedaço dessa terra mesmo? Você acha que você traz isso tudo? Como é que é para você, sua ligação com a sua terra aí? Engraçado. Vou repetir aqui uma frase que um poeta do Jequitinhonha, depois eu falo o nome dele, mas assim, ele dando uma entrevista lá, falou que eu falei. Ele falou uma frase e falou que eu tinha falado. Eu falei, nossa, essa frase é tão bonita que então tudo bem, falei. Eu assumi que eu falei a frase. Primeira letra do nome dele é Gonzaga Medeiros. Primeira letra do nome dele é Gonzaga Medeiros. Ele me dando uma entrevista lá no Vale, né? Meu pai tinha esse negócio, Adi. Meu pai tinha essa brincadeira de falar primeira letra e falava o nome da pessoa, sabe? Aí, Gonzaga falou numa entrevista lá que eu tinha falado que eu deixei de estudar a Terra no aspecto físico, da geologia, da mineração, ou das riquezas do subsolo, e fui estudar a Terra na outra riqueza, da cultura, da história do povo e tal, sabe? Eu achei bacana o que ele falou, aí foi mais ou menos isso. Falei, pronto, eu assumo que eu falei isso. E foi isso realmente que eu fiz. Sabe, quando eu comecei a tocar violão, a inventar umas músicas, eu tive vontade de cantar minha terra, de cantar o Jequitinhonha, cantar... Eu sou um cidadão do meio rural, mesmo depois que eu vim para Belo Horizonte, com 18, com 20 e tantos anos, eu ia para Rubim e ia direto para a roça. Só meu período de Ouro Preto, que às vezes eu passava as férias em Ouro Preto,
e você até falou aí, Ouro Preto nos anos 70, né? Certamente você acompanhou isso, era praticamente começo do Festival de Inverno, e aquela efervescência musical, cultural que tinha no Ouro Preto, tem ainda. Eu tive o privilégio de ser amigo, e sou amigo de muitos ouropretanos. Eu tinha uma relação muito boa com o povo de Ouro Preto, que às vezes o estudante não tinha muito. O estudante ficava lá 5 anos e ia embora, né? E eu me sinto um cidadão ouropretano um pouco, de tanto que eu gosto de Ouro Preto e que eu vivi intensamente Ouro Preto. E então, naquele ambiente cultural de Ouro Preto, o início do Festival de Inverno, movimento estudantil, eu não era, digamos assim, longe de ser um líder estudantil, mas às vezes eu ia ver os debates, a luta pela anistia, a luta pela universidade gratuita, pelo bandejão barato, gratuito, e eu ficava observando aquelas coisas. E vai e volta, a cultura estava no meio daquela movimentação. E isso me fez ter esse olhar para a minha história, para o Vale de Tionha, e fui entender a beleza da minha história, de um menino de roça, que sabia fazer tudo de roça, trabalhar na roça, plantar, colher, andar a cavalo, mexer com os bichos. Então, Agora, assim, eu trago isso na minha música. E você ficou estudando muito a música, violão? Eu falo assim, porque você, ao mesmo tempo que na sua música nós percebemos toda a estrutura da raiz, né, da terra, e sua música também tem uma sofisticação muito grande, né? Assim, ela faz essa ponte, né? Ela não é só uma simples reprodução da música da música da roça, da música, né? Ela tem uma elaboração que me parece muito sofisticada. Como é que foi isso? Assim, como é que você foi retrabalhando essas influências? Você teve que estudar muito ou é uma coisa mais intuitiva mesmo que veio e você foi só explorando e expandindo? Eu ouvi muita música nesse tempo de Ouro Preto, esses anos férteis dos anos 70 da música brasileira, 70, não sei se foi 78, me parece, foi um ano muito rico de muitos lançamentos da música brasileira. Mas eu não estudei, eu nunca tive aula de música, eu não sei o nome, digamos assim, se você colocar uma partitura ou uma cifra na minha frente, eu não sei nada, né? Eu sei que o dó, sei onde está o ré, mas quando eu dou uma diminuta, quando eu dou uma posição diferente, quando eu dou uma rebuscada na nota, que eu aprendi um pouco de ouvido, né? Ouvindo Tom Jobim, ouvi Edu Lobo, ouvi Caetano Veloso bastante nesse tempo. Esse negócio foi um choque cultural para mim, né? E ao mesmo ouvia Gonzagão, Geraldo André, eu ouvi muito. Eu não tinha acesso a isso na minha infância, pré-adolescência ou até os 17 anos. Não tinha, Adi. Até os 21 anos eu não tinha o acesso a isso. E aí eu fui entendendo que coisa rica que o Brasil tinha e tem, e não deixava a gente conhecer. Porque muitas vezes a música, o que eu penso assim, ela às vezes não precisava ser uma música claramente, digamos, poeticamente de protesto ou voltada para o contexto social, mas aquela música que, por exemplo, Tom Jobim, alguns discos dele, que canta o Brasil, que ele canta a paisagem, que ele canta lá a região que ele mora no Rio de Janeiro, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Então, é uma beleza, é uma beleza. Então, esse ouvido de ouvir essas coisas, por exemplo, eu não sou um cara apaixonado pela bossa nova, não sou um entendedor da bossa nova, mas eu ouvi razoável. Ouvi Carlos Lira, e aí eu ficava pensando, que música sofisticada, que negócio bonito, mas eu não sabia fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvi Elomar Figueira de Melo, quando ele lançou o primeiro disco, por exemplo, eu tive assim, a felicidade de ouvir Elomar desde o começo, e os primeiros shows que ele fez em Belo Horizonte, eu fui e fiquei amigo dele, que era um cara que mistura a música erudita, ele estudou violão clássico em Salvador, com a música sertaneja lá do sertão da Bahia. E aí, Adi, às vezes eu faço a ponte também com a minha infância, com a música que eu ouvi na igreja,
com órgão, com aquela música meio medieval. Eu penso que é por aí, sabe? Sim. Porque eu te agradeço de você falar isso, assim, não sei se você usou a palavra assim, de sofisticação e tal. Eu falo, minha música é muito singela, mas ela tem um traço. Uhum. Mas acho que aí você citou duas figuras importantes aí, que tanto o Jobim quanto o Elomar, que são figuras que conseguem fazer da coisa mais simples a coisa mais bonita que existe também, né? Então, acho que a sofisticação ela também está na delicadeza e na singeleza. Agora, Exatamente. você, junto com outros artistas, revelaram o Jequitinhonha para o Brasil e para o mundo, num momento muito importante, eu acho, que foi quando a gente começou a observar o interior do Brasil, né? Escutar, ver, saber do Brasil mais profundo. E vocês fizeram um movimento que não era exatamente um movimento organizado, mas são diversos artistas aí do Vale que trouxeram a voz do Vale, né? Vocês tinham essa noção que vocês estavam fazendo um movimento, estavam inaugurando, tinha essa intenção de mostrar que o Vale não era só... O Vale era essa contradição da riqueza e da pobreza, da riqueza cultural, da riqueza mineral e da dificuldade do povo do Vale? Eu acho que a gente não tinha essa dimensão. Eu, por exemplo, não tinha essa dimensão. Alguns outros artistas aí, digamos, dessa turma que surgiu no Jequitinhonha, já morava no Rio de Janeiro, em São Paulo, já tinha uma carreira, já estava começando a consolidar uma carreira, e depois eles voltaram aqui para Belo Horizonte. Eu acho encantador isso, porque possivelmente, Adir, o Brasil inteiro estava passando por esse processo, né? De redescobrir essa profundidade da cultura brasileira. Certamente você conhece aquela gravadora, aquele produtor de disco chamado Marcos Pereira, Sim. Que é um cara que fez aquela coleção de música popular do Nordeste, música popular do Sudeste, do Norte. Eu ouvi aquela coleção, eu tenho muitos discos daquele. E, ao mesmo tempo que aquele cara do Rio de Janeiro, imagina, o cara lá do Rio de Janeiro, um publicitário, foi lá para a Amazônia, foi para o Nordeste, foi para Montes Claros, para a Seresta de Montes Claros, foi lá para o Rio Grande do Sul gravar música gaúcha. Parece naqueles anos estava surgindo esse reencontro, ou esse encontro com a identidade brasileira, que certamente vem de longo tempo, de décadas, mas que às vezes os processos políticos brasileiros nunca deixaram essa coisa aflorar. Eu penso assim. E a gente aqui em Belo Horizonte, eu por exemplo, não tinha noção. Porque, agora, quando eu morava em Ouro Preto e via acontecer em Belo Horizonte alguns movimentos musicais, certamente se acompanhou, e esses compositores dos anos 70, final dos anos 70, é bonito isso, porque assim, eu gosto desses camaradas que faziam essa música mineira, e lembro do nosso amigo Leri Faria, um grande parceiro, um grande poeta, letrista, de uma capacidade intelectual. Eu sou amigo dele, ele partiu, mas a gente é amigo. Aquela geração bonita que tinha, eles faziam shows no Palácio das Artes, nos anos 70, e eu ficava vendo pela imprensa, em Ouro Preto, via algumas notícias. E junto com esse grupo, às vezes aparecia alguma música, tipo, que chamam de regional, né? Um pouco dessa música de raiz, sabe? Mas era raro, não tinha força aqui dentro de Belo Horizonte. A música mineira, digamos, de Belo Horizonte é muito focada no Clube da Esquina, na música pop, né? No jazz, na música do mundo. Mas você lembrou aí de uma coisa que eu acho que a gente precisa sempre atiçar a nossa memória, né? Ativar a nossa memória, que foi um projeto que o Leri, né, que nos abandonou há alguns anos,
fez com o Melão, com o Márcio Barroso Santa Rosa, que é o Jequitinhonha, né? Que é exatamente uma coisa, talvez, desses artistas do centro de Minas, de Belo Horizonte, também se aproximarem do nosso interior. Quer dizer, além desse movimento de vocês virem para o centro foi até vocês. Eu acho que esse foi um momento muito rico mesmo, que a gente precisa lembrar sempre, lembrar que isso já aconteceu, né? E lembrar que a gente pode continuar fazendo isso. Mas olha só, hoje nós estamos aqui numa conversa boa, mas hoje é o Dia de Reis. É o Dia de Reis. Nós viemos aqui para tocar ou para conversar? Você já acompanhou folia? Como é que é essa? Você que é um Manuel português, essa mistura. A folia é uma tradição, né? Mistura a coisa, as memórias lusitanas com a nossa africanidade, com os nossos toques também dos povos originários. Você já acompanhou a folia? Como é que é a sua história com a folia? Tem folia no Vale? Como tem, né? A folia tem no Brasil inteiro, né? É uma riqueza, é uma manifestação das mais, digamos, presentes por todo o Brasil, né? Essa forma singela, popular, bonita, que vai passando de pai para filho, secular, que é de louvar o menino Deus, de louvar Jesus Cristo, né? E eu saí com folia, eu fui folião ainda possivelmente criança, pré-adolescência, para sair mesmo para viajar com a folia, foi nesse período. Eu não me lembro que idade direito que eu tinha, mas lá em casa sempre tinha folia. Muitas pessoas sempre tiveram a folia de fulano, a folia de cicrano, a folia de, sabe, de um parente, de um amigo. A minha casa sempre tinha folia, seja em algum dia de terça lá em casa, por exemplo, às vezes a gente chamava o folião e cantava reis e batucava a noite inteira. Fazia as contradanças, fazia os batuques. E sair mesmo, acompanhar a folia durante os 3 dias, que normalmente eles saíam lá 3 dias, eu participei umas 2 vezes, porque eu era pequeno. Eu gostava de um acordeão, meu pai tinha um acordeãozinho, eu tocava uma sanfoninha, né? Então, assim, eu acho que eu sou um folião. Tanto é que tem algumas músicas que eu fiz que falam de folia, seja apenas abordando o ritmo da folia, ou citando a folia de Reis e falando de outros assuntos, ou seja, falando da própria folia. Você mostra uma para nós aqui, para a gente poder Vamos, foliar um pouco? O meu negócio com folia, como eu sou muito desafinado, eu já acompanhei algumas folias, mas que eu achava... E tem um tempo que eu não faço isso, mas o barato era aquela mesa farta, né? Que quando a folia chega na casa dos outros, está aquela mesa cheia de comida gostosa, tem umas pingas boas também, né? Quando você chega no final da folia, você já está meio torto e meio gordo, né? É um farturão, Biscoito, muita comida que o pessoal prepara para receber os foliões, né? Já fez pousada na minha casa algumas vezes, grupos de folião que vinha, e a nossa vida lá na roça sempre foi, graças a Deus, uma vida farturosa e quando chegava essa época de festa, seja a festa junina ou a folia de reis, para receber os reiseiros, os foliões, sempre tinha muita comida mesmo. E tinha a cachaçinha que não podia deixar de faltar, né, para animar ali, que os cabos viajar 3 dias tocando sem dormir, que na verdade, assim, a folia da minha época, eles saía viajando, cantava de noite, cantava de dia e direto, 3 dias. Mas, como eu estava te falando de algumas músicas que eu fiz, por exemplo, Adi, tem uma música que é conhecida por aí no meio dos cantadores, dos violeiros,
que ela só fala da Folia de Reis, mas, na verdade, ela sai viajando por Minas Gerais. Eu vou só um pedacinho dela, e depois eu posso até fazer um pedaço de uma Folia de Reis verdadeira, que é da cultura popular, que é do folclore, que eu gravei. Mas essa música minha diz assim, ó: eu vi folia de reis, eu vi sabia cantar, eu vi folia de reis, eu vi sabia cantar. Nas lonjuras dessa terra, vi canto de roda e rua, vi contra dança e com gato, vi coisa de encabular. Eu vi folia de reis, eu vi sabia cantar, eu vi folia de reis, eu vi sabia cantar. Eu vi rosas no sertão, gravata mandacaru, vi boi berra na caatinga, eu vi vaqueiro a boiar, eu vi folia de reis, eu vi sabia cantar, eu vi folia de reis, eu vi sabia cantar. Você falou das comidas, né, que tem nas folias, muita comida. Aí eu falo assim: por este sertão mineiro, vi pão de queijo caseiro, arroz com feijão tropeiro e uma broa de fubá. Eu vi folia de reis, eu vi sabia cantar, eu vi folia de reis, eu vi sabia cantar, eu vi folia de reis, eu vi sabia cantar. Eita fé, bacana demais. Você interpretando assim, eu me lembrei aqui de uma coisa que me atazanou durante muito tempo, na coisa da folia, que sempre tinha aquela última voz lá no fundo, e eles falavam assim: aqui é a quinta. Que é a quinta? Que quinta é essa, meu Deus do céu? Depois alguém me explicou que era porque era uma a altura, né? Quer dizer, na realidade, dentro dessa estrutura que parecia assim espontânea, tinha uma estrutura musical completamente difícil, né? E aí vou usar a palavra de novo, sofisticada, né? Que é aquela o cara dá aquele salto de ou quase uma oitava, né? Ou às vezes até mais, não é isso? Sim, sim. Pode ser que seja uma oitava, mas eles falavam que seria uma quinta ou uma sétima, uma quinta, né? uma terça, mas no fundo era uma oitava, porque é muito agudo realmente. Lá na minha terra, a gente chamava de riquinta. Riquinta. Ou riquinca. Eu lembro de falar riquinca ou riquinta, que seria uma ré quinta, né? Digamos assim. Ré quinta. E é incrível, porque geralmente eram homens mais... a minha memória, eu lembro assim, de homens mais fortes, tudo. Aí lá no fundo, fazendo aquela voz lá no alto, né? Muito bonito, né? A coisa da folia. Exatamente. É muito bonito, era muito bonito. Mas a segunda lá digamos assim, um tirador de reis tira o reis junto com o outro, dois ou três responde, e no final dessa resposta, uns dois ou um faz essa requinta jogando para cima, que nem sempre fala a letra da música exatamente, dá só um gritinho, né? Às vezes. É muito bonito, né? Isso é bacana, porque aí eu sinto que a música, a sua música, a música de outros compositores que trabalham com essa questão da origem popular, vão absorvendo essas informações de uma forma muito orgânica, né? E isso faz com que essa música fique tão rica assim. Me conta uma coisa, o que você está fazendo agora? Qual que é a sua produção assim, mais recente? Qual que é o... Está fazendo disco? E disco não se faz mais? Os músicos pararam de fazer disco? Agora é só Spotify? Essa conversa é boa das plataformas digitais, né? Tem alguns discos meus lá.
Mas eu ainda sou a favor do físico, do disco. Eu ainda coloco o LP, coloco o CD para ouvir música por música, lendo a letra, eu gosto disso. E outro dia eu vi uns debates interessantes de uns produtores do Rio de Janeiro, um pessoal falando sério sobre isso, né? E essa velocidade da informação, essa coisa, de certa forma... E aí, às vezes eu pergunto assim, Adi, e como é que vai fazer com, meu Deus do céu, uns amigos nossos que tem um aí que deve ser seu amigo, inclusive, que tem centenas, talvez uns 200 mil discos. Eu lembro do meu amigo Carlos Felipe, grande colecionador, jornalista, um dos maiores colecionadores de discos do Brasil. E eu tenho muitos amigos que colecionam, tem, digamos assim, centenas, dezenas de milhares de discos. E aí vai fazer o que com isso? É uma pena, né, essa evolução tecnológica fazer isso, porque foi muito rápido a passagem do LP para o CD. A fita acabou, o LP, veio o CD, aí veio pendrive, sei lá o que, esses negócios todos, e agora não vem mais nada. Está só no ar. Está no ar. Muito rápido, vi né? uma reportagem outro dia sobre a arte digital, quer dizer, nem a coisa da música, né? É da artes plásticas. Assim, você tem um quadro que que ninguém vai ver esse quadro, não vai dar para pendurar na parede, não vai dar para fazer mais nada. Mas o negócio custa uma fortuna, né? Mas conta aí, o que você está fazendo? Você está produzindo um novo LP? Você acabou de produzir? Como é que está assim, a sua produção? Nesse período aí, eu compus várias cantigas, não sei quantas, se uma, se duas, se três, se 10, mas não foram muitas, mas eu compus algumas coisas e tenho muita coisa guardada que eu preciso, digamos, registrar, mesmo que não lançar disco nenhum. Então, eu estou num processo digamos, de análise, de meditação, de pensar, porque também, né, estou com 66 anos e tal, sabe? Aí não tem mais aquele desejo de fazer um disco, de pôr na mídia, de fazer um lançamento e tal, sabe? E aí eu aproveito dessa coisa de fazer e colocar na internet que as pessoas podem ouvir. Eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho meu site, o velho e querido bom site, né, que eu comunico com as escolas, com os professores. E tem realmente alguns projetos que eu quero fazer, pode ser que seja para o próximo ano, 22. E o que você está tocando agora? Toca para a gente uma música que você está trabalhando nesse momento, mesmo que seja uma música mais antiga, que você gostou, que você está revisitando. Rapaz... Pode pedir assim? Na tora? Pode, por exemplo, eu comecei até a gravar, não sei se vou tocar alguma coisa dele, eu comecei a gravar, gravei umas 2 ou 3 já, e um disco que eu acho assim fundamental para mim, enquanto a minha mãe está viva. A minha mãe tem 94 anos, faz 95 agora, e me ensinou muita coisa, muitas cantigas da infância dela, ou seja, cantigas centenárias lá daquela divisa da Bahia, Baixo Jequitinhonha. Então eu estou juntando material e fazer um disco meio que as lembranças da minha mãe, que eu aprendi com a minha mãe, um disco que eu poderia chamar de uma homenagem à Donazinha. E tem cantigas lindas, assim, que a gente não sabe de onde veio da Espanha, veio de Portugal 200 anos atrás, 300 anos atrás, sei lá. Aí eu estou com esse disco para fazer. E tem alguns discos, algumas coisas que eu quero fazer, mais de voz e violão. Confesso que ainda não tenho, assim, digamos assim, eu vou começar a fazer, a não ser isso, uma seleção aqui para fazer um disco. Tem um disco, por exemplo, que era para ter saído esse ano, era para ter saído final de 20, início de 21, que é um disco voltado para a Folia de Reis, para a festa de Natal e Reis. Porque uma vez, uns 6 anos atrás, eu fiz alguns shows, apresentações durante o Natal das cidades das serranas ali do Rio de Janeiro. Petrópolis e mais algumas. Durante o Natal, os presépios bonitos daquela região, a convite do SESC eu fiz. E nisso aí, eu compus algumas canções. E eu já tinha algumas guardadas. E aí eu pensei, quero fazer um disco só voltado para essa temática do Reis, da folia. Algumas que eu já tenho e outras que eu estou compondo. Essas músicas
Depois veio a pandemia, eu não quis fazer, mas certamente, se Deus quiser, esse disco, mais para o final do ano 22, eu quero estar com ele. E eu não vou arriscar cantar, porque eu não sei nenhuma delas, mas, assim, alguma coisa antiga, você falou, por exemplo, de uma expressão bonita do Brasil profundo. Vou cantar só um pedacinho, porque realmente eu não lembro dessa música toda, e ela é muito importante para mim. Eu nunca gravei, é uma música que tem entre 25 e 35 anos, por aí, eu não me lembro exatamente o ano que eu fiz. Fala assim, ó: sou meu Brasil brasileiro, já fui tropeiro e vaqueiro, fui viajante, fui bom cavaleiro, fui rezador e reiceiro. Sigo feliz a cantar meu país, de olho no mundo e com o pé na raiz. Sigo feliz a cantar meu país, de olho no mundo e com o pé na raiz. Ela tem umas 4 estrofes e tem um refrão que diz assim: por isso eu trago comigo as cantigas de amor. Trago comigo as cantigas de amor que aprendi com os cantadores. Quando menino eu vi um violeiro de um toque bem brasileiro, de um toque bem brasileiro. Bacana. Olha só, nós, uma pena, mas a gente está chegando aqui no ponto de encerrar nosso encontro de hoje, né? É uma satisfação enorme tê-lo aqui. Espero recebê-lo de novo. Eu queria te perguntar, eu vou te perguntar uma coisa e te pedir outra. Perguntar por que nós estamos começando um ano novo, depois de toda essa dificuldade que enfrentamos com a pandemia, né, essa dificuldade mundial, nacional, local, e também essa dificuldade com essa guerra terrível da política contra a cultura, contra a participação social, o aumento da pobreza, da miséria, voltamos para a linha da fome. Enfim, nós tivemos um retrocesso muito grande, né, nas conquistas mais recentes. Como é que você está vendo? A gente tem alguma esperança? Agora, em 22, a gente pode mudar alguma coisa? E para completar, eu já deixo para você encerrar, que é você cantar uma canção da Donazinha. Donazinha? Donazinha. Sim, Donazinha. Então é isso, eu te pergunto se a gente deve ter esperança, ou vamos botar a viola no saco, ou a gente vai cantar a memória, né, do nosso povo. Rapaz, tem que ter esperança mesmo, né? Porque é uma pena. O Brasil, mais recente, estava num caminho assim de desenvolvimento social, estava numa fase assim que nos meus 40, 50 anos de entender um pouco mais das coisas que eu não tinha visto, né? Nem precisa a gente falar de todos esses projetos sociais que estavam acontecendo no Brasil. Nós somos mais ligados à cultura, às artes, né, Adir? Mas é só a gente pensar nos grandes projetos como a Teia Cultural, os pontos de cultura do Brasil inteiro, jovens fazendo cinema em tudo quanto é lugar do Brasil, na Amazônia, no Vale de Jequitinhonha. Mas parece que existem forças assim que não aceitam que essa gente brasileira que nunca teve acesso às coisas possam se manifestar, possam ser do seu jeito. É o que estava acontecendo. Então, assim, destruir é muito fácil. E parece que eles falaram que vieram para destruir, desmanchar tudo que foi feito. Construir é muito difícil. E o que foi construído no Brasil, assim, nesse período aí de 2000 para cá, foi uma coisa maravilhosa. As pessoas não cedem, não é possível.
né? Quando a gente entra nessas conversas, me toca muito, porque a você também, que nós acompanhamos esse processo de digamos assim, de valorização da cultura desde os anos 70, né, da dominação cultural de outros lugares. O Brasil, como diz aquela música do Fernando Brant, ficar de frente para o mar, de costa para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Não vai mesmo. E o Brasil sempre olhou para fora, né, para os valores de fora, desde de sempre, há 200 anos, toda a história do Brasil. E, mais recentemente, na música dos anos 60, 70, nessa música importada. Então, assim, quando o Brasil começou a olhar para ele, o povo brasileiro começou a olhar para dentro, para o Brasil profundo, como você falou, aí eles vêm e destroem. É uma pena, cara. É de entristecer, mas só que a gente tem que levantar a cabeça, que tem uma juventude forte, bonita, o povo negro, o povo índio, né? O povo que ama o Brasil de verdade, está levantando, ou melhor, não caiu. Nós estamos por aí. Nós precisamos, de certa forma, cada um com a sua função, seja o artista, seja o artesão, o estudante, o operário, né? Nem vou dizer resgatar isso, mas voltar, né? Ver o Brasil crescer, gerar emprego, né? E, de preferência, sem destruir a natureza, sem fenômenos tristes, vergonhosos, esses crimes, tipo Brumadinho, Mariana, sem essas questões, com respeito ao meio ambiente, né? Com respeito à memória de Chico Mendes e de tantos outros que defendem o Brasil e tudo mais, né? Então, eu acho que a cultura, as artes, junto com o meio ambiente, junto com os movimentos populares, nós vamos reconstruir, porque realmente passaram em 4 anos, ou melhor, em 3 anos, 2 anos e pouco, passaram assim um trator da maldade em cima de muita coisa bonita que foi construída. Parece que pessoas têm vergonha de ser brasileiro, né? E a gente, né, cara, nós vimos aí, é só pesquisar um pouquinho mais, o Brasil não foi tão respeitado no mundo inteiro como foi recentemente, o cinema brasileiro, né? E é isso que nós precisamos fazer, né, Adir? Nós precisamos torcer para dar voz e vez para o povo brasileiro, para nós, para todo mundo. Com certeza. E vamos lembrar Desculpa de Dona Zinha, então? Para a gente... de Dona Zinha, você sabe que eu poderia cantar uma dessas cantigas assim, mas aí eu lembrei de uma outra. De manhã... De manhãzinha, Donazinha levantou, correu para a cozinha e não me chamou. Fritou o biscoito e só depois das 8 foi eu me acordar como antigamente. Para mim foi uma coisa tão bonita, só o coração explica tanto amor. Puxou o cobertor naquele maior gosto, pôs a mão no meu rosto e foi dizendo assim: acorda, menino, seu pai já vai sair. Só chega de noite, hora de dormir, e você não vê, e você não vê. O dia já raiou, o sol já alteou, é bom levantar cedo para ver quantos segredos tem no amanhecer. Tem no amanhecer, tem no amanhecer, tem no amanhecer, tem no amanhecer, tem no amanhecer. Ei, acorda, menino! Acorda, Brumadinho! E amanheceu! Acorda, menino!
Acorda Brumadinho de Reis recebeu hoje aqui o querido Rubinho do Manuel do Vale. Eita ferro! Muito obrigado, Rubinho, por você estar aqui com a gente. E você que chegou aí agora, por favor, se inscreve no canal, dá o tinino lá, o like, o ok, que é para a gente continuar educando os algoritmos, para que quando você quiser escutar uma música boa, uma prosa boa, a internet te direciona para cá, para a Rádio Guará, a voz de Brumadinho. Um abraço grande.